mensagem. O capítulo 2, a partir do versículo 11, a palavra diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século uma vida sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Diga graças a Deus. Bom, irmãos, o que nós lemos aqui é o texto que eu quero, ou a parte do texto que quero aqui utilizar para mostrar para vocês o que significa a graça de Deus de uma perspectiva bíblica e real. A graça que salva é a mesma graça que santifica. Quando Tiago escreveu aqui esta carta, na Tiago e Tito, a carta de Paulo a Tito, Paulo estava justamente explicando para ele, dentro desse contexto que aqui estou lendo, o que realmente significa a graça de Deus e como a graça ela opera. Porque o que nós conhecemos da graça? Conhecemos ela assim. Ela é o favor imerecido de Deus para o homem. Esse não é o conceito que nós conhecemos? E ele está correto, nós apenas simplificamos a graça, que é nada mais, nada menos do que o favor de Deus para o homem. Foi com essa palavra que Deus fortaleceu Paulo quando ele estava para entrar, não me lembro se é em Roma ou Jerusalém, e Paulo, ele teve medo de pregar em uma dessas duas cidades, porque o Espírito Santo já havia falado para ele que algemas e cadeias aguardavam por ele. Paulo, então, ele para em um certo ponto, olha, não que ele não fosse entrar, mas tomado ali de um medo natural do ser humano, principalmente porque Paulo, ele estava nesse momento sozinho. O texto diz que o Senhor Jesus se colocou ao lado dele e disse: Paulo, assim como você foi testemunha em outros lugares, também importa que você me testemunhe também em Jerusalém. Acho que foi lá, não faz diferença o lugar. Então ele disse: a minha graça te basta, ela é o suficiente. A graça é o favor de Deus como nós conhecemos, mas ela é muito mais do que isto. No versículo 11, fala da natureza da graça. Olha a expressão: a graça de Deus se manifestou, ou seja, ela se revelou como uma graça salvadora a todos os homens. Esta aqui é a primeira natureza da graça. Ela é salvadora. A graça, ela não pode ser vista como algo que Deus usará para poder me abençoar em áreas importantes da minha vida, seja sentimental, familiar, financeira, na saúde. A graça, ela não tem como objetivo, a natureza dela não é nos conceder benefícios ou bênçãos da parte de Deus. Por quê? Porque todas as bênçãos de Deus já pertencem a todos aqueles cuja graça se manifestou como poder salvador. Lembre do que Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção. Ali estava sendo manifestada a Abraão a graça de Deus. Estou te concedendo a graça, embora você como homem não mereça, porque você nasceu em pecado.
há pecado herdado de Adão em você, mas eu vou te tornar um homem abençoado. E não somente você, mas também a sua descendência. Assim também, Paulo escreveu em Efésios capítulo 3, se não me falha a memória, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, aonde? Em Cristo. Então, a bênção de Deus já é algo concedido por Ele a todos aqueles que receberam a graça salvadora. Sem a graça salvadora, não existe uma vida que seja abençoada por Deus. Não existe uma alma que seja cuidada por Deus. É graça? É. Mas antes de Deus nos agraciar com bênçãos, a primeira natureza da graça é salvar. A graça não é apenas um conceito de perdão. Ah, Deus me perdoou por sua graça. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma força de Deus que transforma a vida. É uma força de Deus que concede ao homem a dádiva de ser regenerado pela palavra, capacitando esse cristão para quê? Para que ele possa abandonar as impiedades, suas paixões e viver de forma santa no presente século. É o que Paulo escreveu. Essa graça se manifesta como algo para nos educar. O que é uma educação? Dentro do conceito que todos nós já sabemos. É ensinar alguém a viver ou a fazer alguma coisa. Essa graça de Deus, ela se manifestou salvadora para nos fazer crer na palavra e aprender a maneira correta, como nós, como seres humanos, devemos viver diante do Senhor. Entende isto? Então, o primeiro conceito de Paulo, no versículo 11, é mostrar a natureza da graça de Deus. O segundo ponto é o versículo 12. Educando-nos para que, regeneradas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século uma vida cristã sensata, justa e piedosa. Ouça isso. A graça de Deus é o meio pelo qual Deus nos educa. É o meio pelo qual Deus nos ensina. É o meio pelo qual Deus nos apresenta a sua verdade, e esta verdade, Ele abre o nosso entendimento para compreendê-la. Então, a graça nos educa para vivermos de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa, e ela é a base da santificação. A santificação, ela vem, o Senhor Jesus Cristo disse em sua oração: Pai, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é que santifica o homem. Mas quando é que o homem recebe a palavra de Deus? Crendo nela. Quando Deus lhe concede a graça da salvação. Então a graça que salva é a mesma graça de Deus que vai santificar a mim e a você. E ela tem uma finalidade: nos ensinar a renegar nossas paixões, a renegar nossas vontades. Por isso o Senhor Jesus nos disse que aqueles que Deus chama, que Deus traz, Deus o instruirá em todas as coisas concernentes a Ele. Então, quando essa graça ela se manifestou, Paulo escreveu aqui, ele diz, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens sabem da graça de Deus, mas nem todos a recebem. Ela se revelou para salvar o homem, não para tornar o homem uma pessoa abençoada, porque só dele receber a graça que salva, Deus já o abençoa como um ser de Deus. Como eu disse,
Deus falou para Abraão: "Sê tu uma bênção". Abraão recebeu a graça de Deus e por esta graça que o salvou, é a mesma graça que o abençoou e que o santificou. Um homem pode chegar a ouvir a palavra do Senhor, e esse é o primeiro passo para que a graça se revele a ele. Ele ouvir a pregação do Evangelho e Deus agir no seu interior, convencendo este homem que a palavra é a verdade. Como um dia nós também fomos convencidos. Nós éramos duros quanto à palavra. O nosso coração já foi doutrinado ao longo de nossa vida. Doutrinado por nossos pais, doutrinado pela religião que seguíamos, doutrinado pelo mundo. Nós tínhamos um conceito formado sobre Deus. Então, quando nos deparamos com a palavra, Deus nos concedeu a graça para salvar. A graça para entendermos. A graça para compreendermos. É isso que Paulo, então, está ensinando. Mostrando para Tito, esta graça que nos chamou, Tito, Deus nos concedeu para a salvação da alma. E através dela, ou por meio dela, que todo o processo da vida cristã se inicia. É pela graça que o Espírito Santo, como está escrito, convence o homem do pecado, da justiça de Deus e do juízo, que é a condenação para aqueles que negaram o Evangelho de Cristo. Tudo é por meio da graça. Ela inicia o processo de regeneração. E quando Deus começa, então, pela graça, a nos educar, a primeira coisa, a primeira obra que a graça que salva produz em nós é nos entender, é nos fazer entender que nossas vontades e paixões, crenças erradas, têm que ser o quê? Renegadas. Eu renego tudo isto. Eu não quero isto. Eu rejeito isto. Porque se esse primeiro processo de renegar a própria vida e nossas paixões não acontecer, a vida cristã, ela não se inicia na vida do homem, porque a graça não o salvou. Nós ouvimos em todo lugar, em toda igreja, que as pessoas são abençoadas por graça, não é assim? Mas raras são as pessoas que falam que foram salvos por ela. Porque elas não entendem ou não aprenderam que a graça é a natureza, vou se dizer, embora é contraditório, é a natureza espiritual. Espiritual não é natural, mas só para você entender. É a natureza espiritual da salvação. É a graça. Um homem pode ser agraciado com a salvação, mas nunca experimentar das bênçãos de Deus nesta vida. No sentido do material, do financeiro. Pastor, mas onde é que a Bíblia fala sobre isso? Em Lázaro. Lázaro recebeu a graça de ser salvo. Mas ele morreu como? Doente? Doente não. Ele morreu pobre. Ele morreu mendigo. Então o Senhor Jesus nos chamou a atenção a um episódio verídico, porque não era uma parábola. O Senhor Jesus nos mostrou um retrato presente no inferno e no seio de Abraão, que simboliza o reino de Deus. De um lado estava um rico, sofrendo em chamas de tormento. No outro lado, por alguma questão que Deus quis permitir, ele viu Abraão e o reconheceu. Ele não conhecia Abraão, não havia fotografia, imagem. Então como que ele sabia que era Abraão? Deus lhe permitiu ter a ciência de que quem estava ali era Abraão. Isso é a obra de Deus. E ao lado de Abraão, aí ele reconheceu o homem que ele conhecia, Lázaro, em descanso. Então o Senhor Jesus, explicando para os discípulos, mostrando o retrato verídico em dois campos espirituais, e disse, Abraão disse ao rico, você durante a sua vida recebeu os deleites da vida, esse aqui nada recebeu. Agora ele está aqui e tu estás aí. E há uma distância entre nós. Nós não podemos ir para aí e nem você pode sair daí e vir para onde nós estamos. Ele recebeu, vou dizer assim, ou como muitos dizem, né? A graça
de serem pessoas prósperas, abençoadas, família bem constituída, saúde plena. Mas do que adianta atribuir isto à graça de Deus, se a principal obra da graça, que é salvar, não se manifestou? A graça não se manifestou salvadora. Entende o que eu estou dizendo? Primeiro, Deus salva. Depois, Ele se propõe a abençoar nossas vidas naquilo que for da sua vontade. É isso que a palavra ensina. Primeiro, a graça salva. Depois, ela realiza aquilo que é proposto por ela, que é, primeiro é salva, para depois abençoar. Meu Matel fechou aqui. Em Atos dos Apóstolos, eu vou só citar, no capítulo 5, versículo 15, versículo 11, a palavra diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Olha como o autor está dizendo. Nós cremos que fomos salvos pela graça. Então a graça se manifestou como? Salvadora. Repita comigo. Salvadora. Este é o principal propósito da graça. É salvar a sua alma. Aí entra aquele elemento, aquela frase que nós usamos para simplificar. Você não merece ser salvo, mas Deus, por sua graça, te salva. Você não merece ser perdoado, mas Deus, por sua graça, te perdoa os pecados, sejam do passado ou sejam os pecados do presente. Agora Paulo começa a direcionar a palavra para a redenção em Cristo. O versículo 14 diz, ele fala que a graça, versículo 13, eu porei aqui algo importante. Espera aí, é o versículo 13. Eu vou repetir o 12. Educando-nos, a graça se manifestou salvadora, educando-nos para que, renegadas a impiedade, então tem que ser renegada a impiedade e a paixão mundana. Uma vez renegada, agora entra o processo. Nós venhamos a viver no presente uma vida sensata, justa e piedosa. Ok? Como? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Grande Deus e Salvador. Para aqueles que contestam que Jesus Cristo é Deus, como algumas seitas têm, o grande Deus e Salvador, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, na pessoa de Filho. Então, uma vez, vou fazer aqui o retrospecto. A graça de Deus se manifestou a você como? Salvadora. Essa é a expectativa de fé. Para quê? Para te educar como cristão, te educar como filho, como alguém importante para Deus. Te educa para que você saiba como viver para Deus e como viver neste mundo como cristão. Mas esse processo só começa uma vez que o Espírito Santo vai te convencer dos seus erros e pecados para você se arrepender e obter perdão. Aí você começa a vida sensata, justa, piedosa, movida pela fé em Deus. Nesse processo de vida, que vai até quando? Até um dos dois momentos acontecer com você. Ou o momento da sua morte, ou o momento do arrebatamento da igreja, e você vai estar contido nesse processo. Até um desses dois eventos acontecerem, a graça nos educa para mantermos uma bendita esperança, que nós chamamos de esperança escatológica, a escatologia que trata sobre acontecimentos futuros. Então, nós vivemos, na graça, um viver escatológico. Por que eu me afasto do pecado? Por que eu me desvio daquilo que é mal? Mesmo tropeçando, mesmo cometendo durante a minha vida cristã? Sim. A luta contra o pecado não é uma luta que você vence todas as vezes. O que Deus nos ensinou? Na vossa luta contra o pecado, você ainda não resistiu até o sangue. Você não sabe o que é esforçar para não pecar.
Aí entra uma outra palavra. Mas se alguém pecar, não é isso? Tenha paz. Confesse seu pecado a Deus, que Ele é fiel e justo para perdoar. Mas o processo da vida cristã, a escatologia bíblica, nos leva a aguardar a bendita esperança. Que esperança? O dia em que nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, se revelará, se manifestará na sua vinda. É por isso que nós vivemos. Nós vivemos por esta bendita esperança. Nós não vivemos aqui esperando a morte chegar. Nós não vivemos neste mundo esperando o que eu vou conquistar ou obter amanhã ou no futuro. Já diz o dito popular que o futuro a Deus pertence, não é verdade? Mas Deus fala que nós temos que viver no presente século uma vida. Eu não vivo a vida de amanhã. Eu vivo a vida de hoje. Hoje eu tenho que ser uma pessoa sensata. Uma pessoa piedosa. Uma pessoa justa. Uma pessoa que está no processo de santificação. Hoje eu tenho que viver isto. Se nesse meu hoje eu falhar nesse processo, a minha caminhada e a minha esperança não são abaladas. Porque nós cremos em um Deus que cuida de nós, sara nossas feridas, que Davi chama de pecado, cura a minha alma, porque eu pequei. Então o pecado é a doença. E assim nós vivemos a esperança de aguardar esse dia chegar. Porque quando Deus nos concedeu a graça para nos salvar, a mesma graça é que nos santifica. Essa mesma graça é que nos faz lutar no campo em que nós temos que fazer, que é de renegar as paixões todos os dias. Mas haverá dias que nossas vontades são maior do que a nossa mente quer fazer. Lembra das palavras de Paulo? Ele diz que dentro dele, na sua consciência, ele servia a Deus, mas ele encontrava uma outra lei que combatia esta, que é a lei que estava no seu corpo, nos seus membros. E todos nós temos essa lei. Todos nós temos esse combate. Por isso que é pela graça de Deus que nós somos santificados. Porque cada vez que nós pecamos diante do Senhor, propositalmente, ou por descuido, ou por falta de vigilância, a marca do pecado ela é colocada em nós. Não importa qual foi o motivo, se foi sem querer ou inconsciente. Mas se você tem a esperança de aguardar o seu Redentor, grande Deus e Salvador, é esta confiança, é esta esperança que não pode ser abalada dentro de cada um de nós. Então o versículo 14 fala que Jesus se entregou para nos remir. O que é remir? Para nos comprar de toda iniquidade e nos purificar para si, como povo exclusivo, que tem zelo por praticar boas obras. Um povo que é zeloso, olha o que o texto fala, zeloso de boas obras, versículo 14. É isso que Deus espera de nós, que nós tenhamos zelo, cuidado, para poder fazer o que é certo, para praticar o que é santo. Se nós não tivermos este zelo, a graça ainda não se manifestou salvadora. As pessoas vão usar o termo graça para qualquer outra coisa que elas quiserem atribuir, que é por graça de Deus. Ah, graças a Deus eu passei no vestibular. Graças a Deus eu consegui um emprego. Graças a Deus eu estou curado. Graças a Deus eu passei na prova. Graças a Deus eu fui promovido no trabalho. Graças a Deus eu estou empregado. Graças a Deus isso. Graças a Deus aquilo. Mas nada é graças por salvação. Porque a alma não está salva. A alma não tem por que agradecer, porque a graça não se manifestou salvadora. Mas a pessoa, na sua religiosidade, ela atribui tudo o que ela tem de bom ou que lhe agrada ao graças a Deus. E Deus não tem nada a ver com isto.
A graça não santifica para depois salvar. A graça salva, se manifestou salvadora, para iniciar no homem o processo de santificação. E esse é o processo que nós estamos inseridos de uma vida santa, de uma vida justa, uma vida piedosa. É para isso que Deus te concedeu a graça de crer, de viver para Ele, de ser ensinado por Ele. Porque o tempo da morte ou o tempo do arrebatamento, ambos estão à porta de acontecer. As boas obras que vamos produzir neste processo de santificação não são a causa da salvação. As boas obras são fruto, não causa da salvação. Aquele que está salvo, que recebeu a graça salvadora de Deus, ele produz fruto de uma vida santa, fruto de arrependimento, mas não é o fruto que é a causa da salvação. Não é porque eu dou fruto para o Espírito Santo, eu produzo fruto de arrependimento. Isso não é o sinônimo da salvação, mas a salvação é o sinônimo de uma pessoa que frutifica. Fruto não é a causa, é o resultado de uma vida que foi salva. Infelizmente, nós não conseguimos produzir este fruto bom para Deus, que é obediência, fidelidade, arrependimento. Arrependimento, sim, que é bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, perdão e coisas semelhantes a essa, como Paulo escreveu aos Gálatas 5. Nós não temos condição de produzir constantemente este fruto, por causa de uma natureza que impera em nós, a natureza humana. Por isso nós necessitamos da graça que santifica. É pela graça que somos santificados. É pela graça que somos purificados. É pela graça que somos regenerados. Uma vez que nós, pela graça de Deus, rejeitamos qualquer desejo nosso que é contra a palavra do Senhor. Aí mesmo no capítulo 3 de Tito, aí do lado, versículo 4 ao 5 diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, não, né? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é por obras. As obras não são a causa da salvação. É a obra de Cristo, mediante esse lavar que regenera, que leva o homem a se entregar com fé absoluta no batismo das águas, que testifica para este homem que a graça salvadora chegou até ele, se ele fez esse processo do batismo pela fé, com convicção, com certeza absoluta de que sua vida pertence a Cristo, que seu viver agora é para Cristo. Então o Espírito Santo lava, depois de perdoar os seus pecados e sepultar o velho homem, sua velha consciência, nas águas do batismo, lá no batistério. Então a consciência é renovada. Este homem agora, essa pessoa agora vive pela fé no Filho de Deus, aguardando essa manifestação gloriosa e entendendo que não foi porque ele teve a obra
de se batizar, mas porque Deus lhe concedeu a graça para tal. Amém? E por último, versículo 15, Paulo fala de autoridade. Diz estas coisas, então é para falar. Exorta, repreende, também com toda a autoridade, Tito, e ninguém te despreze. Ouça isso. A mensagem da graça deve ser pregada com autoridade. O que é autoridade? Convicção, certeza de fé. Você está convicto daquilo que você está ensinando ou falando para alguém. Há um texto que diz, eu criei, por isso é que eu falei. Uma pessoa que não crê nesta graça, não pode ser o portador dela. Não pode ser o propagador dela. Porque não crê. Como que você vai evangelizar alguém para se entregar para Cristo, se você mesmo não tivesse entregue a Ele? Como que você vai falar para alguém, entregue sua vida, se batize nas águas, se você não é batizado? Você não vai falar com a autoridade de quem vive. Então diz Paulo para Tito, diz estas coisas, exorta e repreende. Exortar e repreendendo cada um que estiver em um desvio de prática ou se desviando da verdade. Isso se chama ajuda mútua. Quando alguém se desvia da verdade no meio da congregação, é nosso dever advertir. Quando alguém se desvia das práticas bíblicas, é nosso dever repreender e advertir. Agora, se esta pessoa vai receber a graça de compreender que está errada e se arrepender, já não está mais na autoridade de quem fala. A autoridade de convencer o homem é apenas do Espírito de Deus, que como Paulo que escreveu, quando este homem recebe o lavar, mediante o lavar regenerador e renovador. Interessante. Não estava aqui, mas como eu li, eu quero comentar. Rapidinho eu termino. Paulo fala de lavar, o lavar que regenera. Este é o primeiro processo quando Deus chama alguém. Quando deixa alguém crer, imediatamente ele recebe regeneração, que se consuma depois com o perdão dos pecados passados pelas águas de batismo, porque Deus tem que sepultar o velho homem. É um processo espiritual que Deus age com poder. Eu entro na água, eu entro na minha piscina, eu entro na lagoa, eu entro no rio. Uma coisa é entrar, outra coisa é ter um poder de Deus operando nisso. Então, a regeneração começa. Agora, Paulo fala outra coisa. Ele regenera e renova. Lavar regenerador e renovador. O que é isso? Todos nós temos que ter em nossa caminhada, nossas crenças, valores espirituais, fé, convicção, sempre renovadas. Porque tudo aquilo que é renovado é o quê? Novo. É como se estivéssemos vivendo o primeiro amor. Olha o que o Senhor falou lá em uma das igrejas do Apocalipse. Volta às práticas do primeiro amor. Poderia colocar, seja renovado para aquele amor que você tinha ou teve quando você se converteu, quando eu te chamei. Aquela vida cheia de vontade para servir, disposta a negar tudo por causa de Cristo. Nós precisamos de renovação, porque a nossa mente, ela se acostuma com a mesmice. Se a nossa mente não é renovada por Deus, ainda que tenhamos sido regenerados, nós estamos em um processo que pode ser curto ou pode ser longo, chamado de tempo, até a morte chegar ou até o arrebatamento. E nesse processo, nós temos a tendência de nos acomodar.
pela demora. Como diz o Senhor, alguns julgam a sua vinda demorada. E ele fala, mas digo que depressa se aproxima. Nós precisamos ser renovados em nossa vida cristã. Quantos impactos nós não sofremos em nossa vida, na caminhada cristã? Por nossos pecados, pelo pecado alheio, por decepção, por perda. E isso também desgasta a vida cristã. Fazer quase que as mesmas coisas, sempre ensinando, e muitas vezes nós não vemos o fruto de obra produzido pela obra que fazemos para Deus, isso também cansa. Se eu for pegar os anos que eu tenho de pastor, não só de pastor, mas desde que eu comecei como membro a pregar, se eu tivesse anotado, não chega nem aos pés de tantos homens e mulheres que são pregadores. Não estou falando de pastor, estou falando de pregador. Mas milhares de mensagens eu já preguei nesses 30 anos. Acredito que já chegou na casa dos milhares. É desgastante. Não ver fruto, ora em nós e ora na própria congregação. Ora na obra que realizamos para ganhar uma alma que seja. Desgasta. Chegamos a ficar cansados pela repetição constante, sem ver algo de concreto acontecer. Então o Espírito Santo, ele vem e nos renova. Dá novo fôlego. Nova esperança, nova expectativa. Ainda que as coisas continuem do mesmo jeito que estão, aí é de acordo com a vontade do Senhor. Mas nós temos nossas forças renovadas. Para poder suportar os problemas da vida cristã, os problemas familiares, as decepções, as tristezas, as frustrações com pessoas, no trabalho, em nosso meio social, em qualquer lugar. Perdas. Que são que não sofre por a perda de uma pessoa querida? Então nós precisamos ser renovados. E esta é uma obra do Espírito Santo. Nós recebemos a graça para recebermos a salvação. Ela se manifestou salvadora a todos nós. E esta graça que nos chamou para a salvação, é por ela que nós temos um processo chamado santificação. A graça que salva é a mesma que santifica. Amém? É tudo por graça. Que Deus nos conceda, então, esta graça de continuar vivendo em sua presença, renovando nossas forças, porque senão, se Deus não renovar, a gente para. Se Deus não renovar nossas forças, a gente não aguenta sofrer constantemente sempre as mesmas coisas, ainda que de tempo em tempo. A gente acaba, naquele linguajar, querendo pegar a mala e ir embora. É ou não é? De tanta coisa que a gente passa. Aí quando o Espírito Santo vem e ele renova, é como se estivesse começando do zero, tudo de novo. Ele renova. É como se tudo que fizemos para Deus todos os anos, nós tivéssemos com o fôlego da juventude para querer fazer, a vontade de querer fazer, o desejo de querer fazer, de servir mais, de trabalhar mais. Isso é obra do Espírito Santo, não é nossa. É obra do Espírito Santo em nós. Porque fomos primeiro regenerados. Ele vai nos renovando nossas forças, para voar tão alto como a águia, como diz um dos textos da palavra. Renova nossas forças como águia. E nós continuamos voando, aguardando a esperança
da manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém? Diga graças a Deus. E que o Senhor nos renove nesta noite e em todos os dias em que nós necessitamos estar na sua presença. Igreja, vamos ficar de pé e vamos orar. Em nome do Senhor Jesus.